Olá, esta é a 10ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema vai ser funções, né? Que é boa parte do primeiro ano fica dentro desse tema de funções. Hoje nós vamos discutir um tema mais específico, mais conceitual, que é como calcular o que é chamado de raiz das funções. A gente vai fazer tanto do primeiro quanto do segundo, mas o objetivo é aprender o método, ou relembrar, né, que é o método do ano passado, que é chamado de fórmula de Bhaskara, para que é um dos métodos, né, a gente vai discutir mais, mas é um dos métodos que auxilia no cálculo dessas raízes, tá? Então, só para lembrar vagamente assim dos conceitos, né, a função do primeiro grau, ela tem a maneira geral ax mais b, o ponto que intercepta no eixo de y, que é o eixo vertical, é o valor de b, que a gente chama de termo independente, e a raiz, que é uma só, né? Uma raiz só, no caso do primeiro grau, vai ser o ponto que ela encosta no eixo de x, que ela corta no eixo de x. Lembrando que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? Então aí ela encosta no eixo de x, a gente consegue calcular este valor aí, tá? E para a função do segundo grau, de uma maneira geral, é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse c vai ser o número que vai encostar no eixo de y. E na função do segundo grau, ela pode ter duas raízes, né? E aí os métodos, a gente fez bem superficialmente no exercício anterior, algumas aulas atrás, né? Quando eu fiz o gráfico, a gente marcou os pontos que é chamado de raiz, tá? E aí, para a gente continuar estudando os outros métodos, né, e tal, a gente precisa primeiro passar pelo método conhecido aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. E depois a gente vai discutir os outros métodos, os outros conceitos e tal, né? Para a prova da AAP, que provavelmente vai ser em agosto aí, que a gente vai começar a pensar nela, os exercícios do caderno São Paulo Faz Escola dá conta, né? Aí para a gente fazer algumas coisas a mais, né, que eu vou pegar algumas questões de ETEC, do Enem, para a gente poder discutir sobre os temas de funções. Aí alguns exercícios tem ali, mas o caderno São Paulo Faz Escola, não estou falando nem que é bom nem que é ruim, mas ele é muito teórico, né? Então tem muitos exercícios envolvidos só com a parte teórica da matemática. Não que não seja importante, mas também tem que ter a parte prática, né? Alguns exercícios para a gente pensar um pouco mais, tá? Bom, então vamos lá, vou fazer a do primeiro, tá? A do primeiro grau aqui, para a gente poder analisar a função. Esses exercícios ele não tem, né, no caderno, tá? Então eu vou colocar essa aula mais conceitual. Aí vocês que sabem, se vocês quiserem fazer só o exemplo no caderno, tá? Não tem problema nenhum, eu vou fazer como que chega na fórmula ali, mas aí e colocar o gráfico também usando o GeoGebra, né? Aí vocês que ver, quiser colocar só o exemplo no caderno, é só para ver a importância do que é chamado de raiz. Antigamente também chamava-se zero da função, tá? Por que era chamado de zero da função? A gente precisa encontrar para qual valor de x aquela equação, no caso essa aí é de primeiro grau, vai ser igual a zero, tá? Por quê? Para eu saber aonde que ela vai cortar no eixo de x, essa função, eu preciso saber para o ponto correspondente, né? Então, pegando em cima do eixo de x, depois eu vou colocar o gráfico, acho que vai ficar mais fácil de entender, o valor para o y tem que ser igual a zero, né? Ou seja, por isso que também antigamente era chamado de zero da função. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa função, né? Ax mais b, que é a função do primeiro grau, e igualar a zero, para saber qual ponto que ela vai cortar no eixo de x, interceptar e tal, e esse ponto que é chamado de raiz, tá? Bom, o que acontece ali? Eu vou desenvolver a fórmula e depois a gente vai conseguir entender melhor o conceito e com o gráfico vai ficar bem mais fácil. Então ali é ax mais b, aquele é b, que é o número, tá? Que no caso ali é o 5, né? Tá somando, o contrário de somar é subtrair. Então, na próxima etapa, eu coloco ax igual a 0 menos b. 0 ele é elemento neutro, né? Da multiplicação, não, da adição e da subtração. Ou seja, qualquer coisa que eu
Tiro por zero dá essa qualquer coisa, né? 5 menos zero dá zero e tal, e assim vai. Então aí é zero menos b. Pensando que o b é um número, não vai fazer influência nenhuma, vai continuar sendo o b, né? B negativo, certo? Aquele a está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, a gente consegue encontrar esse ponto chamado de raiz da função do primeiro grau, fazendo isso daí, fazendo menos b sobre a, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar na função quem é o a e quem é o b, que é chamado dos coeficientes, né? O número que está multiplicando o x é o a, e o termo independente é o b, que a gente viu que é a parte do gráfico que intercepta no eixo de y, né? Então vamos lá. Então eu identifiquei aqui, ó, o a igual a 2 e o b igual a 5, né? Substituindo naquela fórmula que acabamos de deduzir, né? Então fica menos 5 sobre 2, porque lá troca o sinal, tá vendo? É o contrário, né? Se o b é 5, positivo, quando eu substituir na fórmula vai ficar negativo, igual a gente desenvolveu aí, tá? Menos 5 dividido por 2, né? Não vai dar um número exato, mas se eu devo 5 reais e vou pagar em 2 vezes, cada vez eu vou pagar 2,5, né? Então esse ponto que ela vai interceptar em x vai ser 2,5. Eu coloquei aqui o gráfico só para ver mais ou menos como é que fica, tá vendo? Então esse aí é o eixo de x, tá? Eu fiz no GeoGebra, mas você pode fazer só a reta, né, horizontal, e fazer o gráfico crescente. Por que da crescente? O a é positivo, não é isso? Então ela fica crescente. O padrão da função do primeiro grau, como a gente já estudou e já relembrando, é sempre uma linha, uma reta. E esse ponto aí, o menos 2,5, que é o que a gente chama de raiz, que vai ser o ponto que vai interceptar no eixo de x. Qual que é a importância desse ponto aí para os gráficos e para alguns exercícios? Ela vai determinar a partir de qual valor a função ela vai ser positiva e negativa. Então o que acontece ali, né? Nesse ponto, acima de 2,5 negativo, ela começa a ter valores positivos. Quando eu substituir pontos, né, ela vai ter valores positivos em relação ao eixo de y, né? E abaixo desse valor, né, ou seja, 3 negativo, 3,5 negativo, qualquer valor que eu colocar, ela vai ter respostas no eixo de y com valores negativos. Então, essa que é a importância desse ponto aí, tá? E muitos conceitos são desenvolvidos através desses métodos aí de raiz, né? Que também é chamado, no caso do segundo grau, de solução da equação e tal, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, do primeiro grau ela é mais tranquila, né? Vocês perceberam que a gente fez com mais facilidade. A do segundo grau já é um pouquinho mais difícil. Aí o que eu vou discutir com vocês? Que hoje será uma aula mais conceitual, né? Esses exercícios não tem, né, na apostila, mas a gente precisava lembrar para poder dar sequência nos outros temas que tem envolvendo as funções quadráticas ou do segundo grau, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a história, né, da fórmula de Bhaskara e mostrar a construção desta fórmula, né, que no mundo inteiro é chamado de fórmula resolutiva, aqui no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara, tá? Bhaskara foi um indiano que viveu no século XII e ele tinha um método chamado de completar quadrados que usava para solucionar equações do segundo grau, tá? Aí o que acontece, né? O irônico da história aí, né? Que na verdade não foi Bhaskara que criou a fórmula, ele criou o que a gente conhece como método para solucionar uma equação do segundo grau. Então, na época que Bhaskara viveu, nem tinha tantos símbolos a matemática assim, não tinha ainda a parte de álgebra que é usada para representar letras, né? Igual lá a gente fez AX mais B. Se A e o B eram números, né? Não tinha essa ideia ainda no século XII. E reza a lenda que ele era muito procurado na Índia porque ele conseguia resolver essas equações aí do segundo grau, que parte que muitos exercícios envolvem o conceito de área, a gente vai fazer alguns, né? E
nessa resolução diária, ele era muito procurado para partilhar heranças, né? Porque aí ficava uma parte para uma parte para outra, ele usava um método que era, na época, né, o pessoal dizia, né, supunha que era um lenço que ele ia dobrando, ia completando quadrados e ia resolvendo as equações, tá? E aí o que aconteceu? Quem que provavelmente, porque a gente sempre vai jogar numa hipótese, né? Provavelmente criou foi esse matemático francês chamado Viette, né? Ele viu o método que Bhaskara usava para solucionar as equações, né, do segundo grau, obviamente que é o que a gente está falando agora, e aí ele criou o que a gente conhece aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, no mundo inteiro é chamado de fórmula resolutiva. Alguns livros mais novos, né, os livros didáticos, obviamente, ele trata o tema como fórmula resolutiva, né? E não como fórmula de Bhaskara. Mas provavelmente nós vamos falar fórmula de Bhaskara, né? Porque foi a ideia que a gente desenvolveu, mas na verdade Bhaskara criou o método para resolver. E quem desenvolveu a fórmula foi o matemático francês chamado Viette, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer todo o aspecto histórico de como que Viette pegou a ideia de Bhaskara para poder criar a fórmula, e a gente vai fazer um exercício para poder lembrar, porque eu não sei se vocês relembram, né, do nono ano, né, do ano passado esse tema, mas provavelmente deve ter esquecido, tal, esse tipo de coisa, ou não viu também, porque geralmente no fundamental os alunos estão meio crus assim, né, então aí fica para o ensino médio, vamos dizer assim, algumas discussões mais teóricas sobre alguns temas, né? Então o que acontece? Ó, aí a gente tem que fazer o mesmo processo, a gente vai ter que achar para qual valor, né, essa função vai dar igual a zero, ou seja, para qual valor de x, quando eu substituir, vai dar zero, antigamente também chamado de zero da função, né, porque o valor de x que vai anular, né, que eu vou encontrar o valor que correspondente para y igual a zero, certo? Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que, como a gente está falando do segundo grau, nós vamos ter que escrever aquela parte ali, x ao quadrado igual a alguma coisa, tá? Então o primeiro passo é fazer o quê? Como aquele a está multiplicando o x ao quadrado, então eu vou dividir tudo por a, tá? Por que eu vou dividir tudo por a? O contrário de dividir o contrário de multiplicar é dividir. Então eu dividindo tudo, eu anulo aquele a, e o que der para anular eu vou anulando, o que não der eu vou mantendo do jeito que está. Então a primeira parte aqui é cancelar esse a com a aqui, né? Porque está multiplicando e dividindo por a. Quando eu divido duas coisas iguais, dá essa qualquer coisa, né? 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. A dividido por a também é 1, tá? Então, fazendo isso, eu anulo o a. Nas outras letras, como são diferentes, então a gente vai deixar do jeito que está, ou seja, b sobre a e c sobre a. 0 dividido para a, pensando que o a é um número, tá? Que vai descrever a parábola, né? Que a gente viu em algumas aulas anteriores, né? Então, 0 dividido para um número vai dar 0. Qualquer número que eu pegar e dividir por 0 vai dar 0, né? Então, na primeira parte vai ficar assim, ó, vai ficar x ao quadrado, né, que eu já dividi por a para anular, b sobre a mais c sobre a igual a zero, porque eu dividi o zero por um número, vai dar zero, tá? Eu coloquei como código de cores, porque aí a gente vai pegar aquela ideia que Bhaskara fazia para chegar no que é conhecido hoje como fórmula de Bhaskara, tá? Esse processo aí é de demonstração como que chega na fórmula. Se você não quiser fazer no caderno, não tem problema nenhum não, tá? Só pode pegar o exemplo lá que a gente vai fazer depois para poder lembrar, né, como faz os processos aí da fórmula, tá? Bom, aí o que nós vamos fazer? Aqui nós já temos um valor que não depende de letra nenhuma, que é esse que eu coloquei em verde, tá? Então nós vamos jogar ele para o outro lado, que a ideia é isolar o que a gente conhece o x, né? Igual a gente fez no item anterior. Então é mais c sobre a, o contrário de mais é menos, né? Então já vou jogar para o outro lado lá, igual a outra, né? Vou imaginar que uma fração menos zero vai dar essa fração, né? Igual a gente fez no outro lado, tá?
Aí começa as ideias de Bhaskara, né? Então, o que Bhaskara fez? Ele pegava uma equação e transformava ele resolvia por geometria, tá? Então, ele fazia o processo resolvendo por geometria. X ao quadrado, ou seja, o próprio nome já diz, o que lembra x ao quadrado? Lembra um quadrado, né? De medida x por x. Lembrando, só para recapitular como é que calcula a área de um quadrado, a gente multiplica os lados, né? X vezes x, volta lá no x ao quadrado, tá? A outra forma geométrica que está do lado é b sobre ax, né? Como o x é a medida do quadrado que a gente acabou de fazer, então sobra só a outra parte, que é b sobre a. Tá? O que acontece aí? Como tem lados diferentes, então, que forma geométrica que tem lados diferentes? Tem várias, né? Mas tem uma que vai ter o lado igual ao do quadrado e vai sobrar outra parte. Então, a forma geométrica seria um retângulo, né? Que o lado x é igual a desse quadrado e o b sobre a é o que sobrou lá, tá? Igual a outra forma geométrica que vai ficar lá do outro lado, que a gente chamou de c sobre a, que é um retângulo com medidas diferentes, certo? Professor, não estou entendendo muito bem, não. Não tem problema, eu estou fazendo a demonstração de como que chega na fórmula. É obviamente que você não precisa decorar todos esses passos e tal, eu só estou fazendo a demonstração de como chega na fórmula para ver que o conhecimento matemático não é uma coisa que o cara senta embaixo da árvore e fala assim, né, agora eu vou criar uma fórmula para detonar a vida de vocês. Não é assim, tá? Então aí a ideia é demonstrar como que chegou nessa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? O que a gente percebe aí nesse retângulo que eu coloquei como azul? A gente percebe que ele tem um lado igual ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Como o método que Bhaskara usava, que aí é uma história de 4 séculos, né, para chegar nessa fórmula, como eu usava, ele completava quadrado. Então, eu vou pegar esse retângulo e vou dividir na metade, assim, tá vendo? E uma parte dele eu vou colar num lado desse quadrado vermelho e a outra parte na parte de cima, tá? Mas primeiro, como eu dividi na metade, então essa base desse retângulo não vai ser mais b sobre a, porque eu vou ter que dividir na metade, dividir por 2, certo? Então aqui do lado eu vou fazer, né, a divisão de fração. Lembrando que quando a gente não consegue dividir direto as frações, né, a gente faz o que? A gente permanece a primeira fração, no caso b sobre a, e multiplica pelo inverso, né? Pelo inverso da segunda. No caso é 2 sobre 1, o contrário de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Aí eu vou fazer o que? B vezes 1, que é igual a b, e a vezes 2, vou colocar 2a. Significa o quê? Que aquele lado de baixo agora não vai ser mais b sobre a, e sim b sobre 2a. Tá? Porque a gente aplicou aí a divisão e fizemos a divisão para a base desse triângulo aí que eu dividi desse retângulo que eu dividi na metade, tá? Bom, então completando o desenho, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? Então, uma parte do desenho eu colei do lado, outra parte eu coloquei em cima, tá vendo? E antes era b sobre a, como eu dividi em 2, então fica b sobre 2a agora, tá? Igual, né, ao que tem do outro lado, que é menos c sobre a, certo? Bom, continuando aqui, a outra parte, agora o que nós vamos fazer? Como o Bhaskara usava um método conhecido como completar quadrados, então nós vamos trabalhar essa ideia, que a gente vai perceber que nessa parte que eu tenho esse quadrado vermelho e os dois retângulos, falta um tequinho ali, né? Falta um pedacinho para a gente poder completar o quadrado, né? Que está faltando. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos completar esse quadrado aí que está faltando, que era mais ou menos essa ideia que ele usava para fazer. Obviamente não tinha os símbolos, né? Que a gente está falando aí, tá? Então, o que acontece? Aquele lado daquele quadradinho ali, ele tem o quê? Quais são as medidas dele? A gente vai pegar pela base do retângulo, né? Desse retângulo azul. Por isso que eu já coloquei colorido para poder enxergar. Repara que b sobre 2a é a mesma base que aquele quadradinho ali, tá vendo? É a mesma coisa.
tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse b sobre 2a elevado à segunda potência, porque é assim que a gente calcula a área de um quadrado, tá? Então, fazer aqui do lado, então vai ficar isso aqui, ó, b sobre 2a, certo? Então, a gente vai fazer como? A gente vai pegar o b e elevar à segunda potência e o 2a elevar à segunda potência. Onde for número a gente calcula, onde for letra a gente deixa indicado, né, como a potência elevada a 2. Ou seja, b elevado a 2, eu vou colocar só b elevado a 2 mesmo. A elevado a 2, vou colocar só a elevado a 2. E o 2 elevado a 2, né, 2 vezes 2 dá 4. Então, a área daquele quadradinho menor vai ficar igual assim, né? O b elevado a 2 ficou lá na parte de cima, 2 elevado a 2 dá 4. E a elevado a 2 eu deixo indicado que é uma letra, né? Que representa um número, mas eu não sei qual o valor que é isso aí, tá? Então, aí aquela área daquele quadradinho rosa é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado também, tá? O que a gente vai fazer? Para manter a igualdade, igual tá aí, a gente precisa fazer a mesma coisa do outro lado. O que é fazer a mesma coisa? Esse quadrado rosa, eu vou colocar ele do outro lado. Eu vou adicionar ele ao lado desse retângulo verde que a gente deduziu lá, que é menos c sobre a, tá? Só que para ficar mais representável, eu vou fatiar ele em vários pedaços e colocar do lado. Ficaria mais ou menos assim, tá vendo? Então eu dividi aquele quadrado em vários pedacinhos e fui grudando ali do lado para manter o formato do retângulo que tem do lado, né? Então o que a gente percebe? Esse quadrado maior, tá? Que antes era x, agora vai ser x mais b sobre 2a, vai ser igual à área daquele retângulo c sobre a negativo e mais aquele quadradinho rosa que a gente fez lá, que é a área dele, igual a gente calculou do lado, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado também, certo? Bom, então essa parte aí, né, da demonstração, provavelmente era isso que Bhaskara fazia, aí o Viete pegou e estruturou isso em uma fórmula, né? Nessa parte, como que nós vamos fazer? Como calcula-se a área do quadrado? A gente pega o lado e faz elevado a 2. Então, nós vamos fazer assim, ó, tá vendo? Ó, o x, que é a medida do quadrado menor que a gente fez no começo, mais b sobre a elevado a 2, porque é a área do quadrado, vai ser igual à soma daquele quadrado rosa que a gente fez lá no começo, que é b ao quadrado, 4a ao quadrado também, menos c sobre a. Então, a gente tem uma igualdade aí, né? Aí, dentro dessa igualdade, a gente vai resolvendo, aplicando os conceitos da matemática, para poder encontrar quanto vale aquele x, ou seja, que fórmula que vai dar esse valor do x, tá? Bom, aí é o que eu estou falando, estou fazendo a demonstração. Obviamente não precisa, né, decorar os passos, é bom que vá aplicando algumas coisas para a gente poder lembrar também da matemática, né? Que aí vai ajudando a gente a fazer. Mas é um processo de 4 séculos, não foi uma coisa simples não. Bom, o que nós vamos fazer? Do lado, depois da igualdade, a gente tem 4a elevado a 2 e a, certo? Nós vamos fazer o que a gente conhece como MMC, mínimo múltiplo comum. A gente fez na aula de outras maneiras, tá? Mas eu vou fazer aplicando a ideia do mais tradicional, que é o que? Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? Tem outras maneiras, mas aqui, para esse caso, vai ficar mais fácil da gente poder fazer a construção da fórmula, tá? Então, 4 e 1, na tabuada do 1 e do 4, qual o número que eu acho comum aos dois, né? O múltiplo comum é o 4, então com 4 e 1 é o 4. Onde que vai ficar a dificuldade? Saber a ao quadrado e a qual é o MMC, qual é o mínimo múltiplo comum. Então eu fiz aqui do lado só uma demonstração de como que seria, por exemplo, se fosse 3 e 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que é igual a 9, não é? Então o que acontece ali? Se fosse fazer o MMC, né, fazer a fatoração aí dele para poder chegar no resultado, fosse 3 e 3 elevado a 2, que é 9, qual o resultado que eu cheguei? Eu cheguei lá do MMC, que é 3 vezes 3, igual a 9, certo?
o que acontece aqui? Imaginando que, porque com número fica fácil, com letra já o processo é um pouco mais difícil. Imaginando que o A faz o papel do 3 e o A ao quadrado faz o papel do 9, qual que seria a resposta que a gente ia chegar? Do número que está elevado à segunda potência, que 3 vezes 3 é igual a 9, A ao quadrado, não dá para fazer, mas só imaginando que fosse, né? Seria essa a resposta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O MMC de A elevado a 2 e A vai ser o A elevado à segunda potência. Então, na primeira parte, a gente fez 4 e 1, foi 4, e A ao quadrado e A foi A ao quadrado. O que nós vamos fazer então aqui nessa parte? Ó, nós vamos colocar como mínimo múltiplo comum o 4, porque o MMC de 4 em 1 é o próprio 4, e de A ao quadrado, igual eu fiz lá do lado pensando que fosse o número, né? Então, MMC de 4 ao quadrado, então de A ao quadrado, e A vai ser o A ao quadrado, certo? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o método tradicional de fazer o quê? Como a gente quer juntar aquelas duas frações, né? A gente quer subtrair elas, então a gente precisa ter os denominadores, a parte de baixo da fração igual, tá? Aí para transformar em frações equivalentes, o que nós fazemos? Nós pegamos o denominador que deu aí do múltiplo dos dois, divide pela parte de baixo e multiplica pelo número de cima, né? Esse é o método mais tradicional, tá? Para fazer. Aí para aqui vai ficar mais fácil para a gente fazer. Ou seja, eu vou pegar 4a elevado a 2, a primeira fração é o que? b elevado a 2 e 4a elevado a 2. A gente percebe que é igual, tá vendo? Então se eu for dividir duas coisas iguais, vai dar 1, não é? Por exemplo, 4 dividido por 4 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Aí começa com as letras que o pessoal começa a dificultar, né? A dividido por A, estou fazendo o quê? Dividindo duas coisas iguais. Se 4 dividido por 4 dá 1, porque é igual, A dividido por A vai dar 1 também, né? A ao quadrado dividido por A ao quadrado, duas coisas iguais, vai dar 1 também. Então aí eu tenho 4A ao quadrado, que divide 4A elevado ao quadrado, vai dar 1, certo? Multiplicando por b elevado à segunda potência, vai dar ele mesmo. Ou seja, na parte de cima dessa fração, vai ficar o b elevado a 2 só, tá? Porque eu dividi 4a ao quadrado por 4a ao quadrado, dá 1, multiplicando pelo de cima. Na segunda parte, o que eu vou fazer aí, né? Eu vou pegar 4a elevado a 2 e divide por a. Então, como são a elevado a 2, são dois a's, não é? Então, eu vou cancelar um a. Então, em vez de ficar 4a elevado a 2, vai ficar 4a somente, né? Porque eu vou cancelar um a com um a, tá? E aí, eu vou multiplicar por c. Como não tem letra nenhuma, né, igual, então não dá para fazer nada. Então, a gente vai copiar. Então, ó, o resultado da divisão 4a elevado a 2 por a vai dar 4a só. Tá? E aí o que acontece? Multiplicando pelo de cima, como são letras diferentes, então vai ficar menos 4AC, né? Quem já estudou a fórmula de Bhaskara já lembra, né, desse número aí, dessa parte que a gente chegou, b ao quadrado menos 4AC, a gente costuma chamar de delta, né? Então a gente já está começando a construir a fórmula, tá? Bom, mas vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Como o lado antes da igualdade está elevado ao quadrado, e aí a ideia é isolar aquele x ali, né? Então, nós vamos fazer do outro lado o contrário. O que é o contrário de um número que está ao quadrado, né? Ou de um valor que está ao quadrado? É a raiz, né? A operação contrária da potência é a raiz. Então, nós vamos colocar esse camarada do outro lado, tudo dentro da raiz. E lembrando nas aulas, né? Por exemplo, a raiz de 9. A raiz de 9 pode ser tanto o 3 positivo quanto o 3 negativo. Lembra disso? Que a gente percebeu que dava igual. Então, nós vamos colocar o mais e menos, porque pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim, né? Então, repara que da linha de cima para a linha de baixo, eu tirei o quadrado porque do outro lado eu fiz a raiz, certo? E aí eu coloquei o mais e menos. Por quê? Porque pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo, certo? Bom, só lembrando assim os passos e tal, esse tipo de coisa. Aí o que acontece, né? Nós vamos calcular a raiz desse lado, né? Do lado depois da igualdade, tá? Então, como é uma fração, eu vou separar em duas raízes e vou ver qual raiz que dá para calcular.
tá? Se é de cima ou se é de baixo. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Era a fração com tudo dentro, né, da raiz, aí eu separei a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, se fosse só o b elevado a 2, a gente conseguiria calcular. Por exemplo, 3 elevado a 2 dá 9. 9 tem raiz, ou seja, um número elevado a 2, eu só cancelo a potência, né, e a raiz, igual eu falei para vocês, que são operações contrárias, a gente consegue calcular. Só que o que acontece? Tem b ao quadrado menos 4ac. Então tá tudo junto ali. Então, desse caso aí, eu não consigo calcular a raiz, tá? Só que no número de baixo eu consigo, né? O denominador que ficou, eu consigo calcular. Por quê? O 4 tem raiz. Qual que é a raiz de 4? É 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, certo? E o a elevado à segunda eu consigo, porque é só cancelar, né? Cancela a raiz com a potência, porque são operações contrárias, né? Então eu posso fazer isso aí. Então eu vou cancelar a potência com o quadrado, então o quadrado some, fica só o a, e a raiz de 4 é igual a 2, tá? Então, né, na segunda passagem aí, ó, calculando a raiz de cima não dá para calcular, a de baixo dá, né? Então fica 2 elevado a 2 dá 4, e a cancela com o quadrado, fica 2a, certo? Aí, para finalizar, né, para chegar aí na fórmula, né, tem mais 2 passos só. O objetivo era isolar o x, igual a gente fez na primeira. Então eu tenho na parte antes da igualdade, eu tenho x mais 2a, né, positivo. Como a gente quer isolar, então eu vou jogar esse mais 2a para o outro lado da igualdade. Então, se ele está somando, o contrário de somar é subtrair. Ou seja, vai ficar assim, né? X, aí aquele b sobre 2a eu joguei para o outro lado, né, da igualdade. Então, ficou negativo. Então, ficou menos 2a, né? E mais ou menos aquela parte que a gente já tinha feito no começo, né, da dedução lá da fórmula, tá? Então, o contrário de somar, subtrair equações do primeiro grau, certo? Aí, o último passo para chegar na fórmula, né, o método desenvolvido por Bhaskara e a construção matemática que a gente está fazendo aqui foi feita por Viete, né? Então, o que acontece? A gente percebe que tem duas frações, tem uma que é negativa, outra está mais e menos, e aquele camarada lá das raízes e tal, a gente percebe que é 2a e 2a dos dois lados, não é? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter todos sobre uma mesma tábua, né? Sobre uma mesma fração, né? Ou seja, a gente só vai copiar a parte de cima e a parte de baixo a gente vai manter com os denominadores iguais, que é 2a e 2a, eu posso escrever no denominador só. Ou seja, ficaria mais ou menos assim, tá vendo? Então, ó, 2a e 2a, como é igual, então eu coloquei tudo sobre uma mesma fração. Aí está a fórmula, né, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Obviamente, né, a não ser que você queira fazer, tá? Não precisa copiar todos os passos, tal, esse tipo de coisa. Professor, eu fiquei com dúvida em um passo e outro, tal. É óbvio, é meio complicadinho mesmo, mas a ideia desta aula conceitual era mostrar como que chegou nessa fórmula chamada de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil e fórmula resolutiva, né? Então, o que essa fórmula faz? Ela dá as soluções para as equações do segundo grau. E muitas coisas do que nós vamos ver daqui para frente é uma variação, é um passo a mais, vamos dizer assim, desta fórmula que foi construída pelo Viete e do método discutido por Bhaskara, tá? Aí, se não quiser copiar todos os passos, não precisa, mas essa fórmula é bom colocar aí, ou na apostila ou no caderno, que aí quando a gente precisar, aí a gente já tem ela aí, tá? Aí o que eu vou fazer? Assim como a gente fez no outro, eu vou pegar um exemplo para a gente poder fazer. Não tem na apostila também, tá? É só para a gente poder dar uma lembrada de como utilizar esta fórmula chamada de fórmula de Bhaskara, para fazer as raízes dessas funções agora do segundo grau, tá? Então, o mesmo passo. Então, eu vou pegar aquela função, então a função qual que é? X ao quadrado mais 6x mais 5, tá? Então, eu preciso descobrir quais são as raízes, ou seja, quais pontos ela vai encostar no eixo de x, certo? O que a gente faz geralmente quando a gente aprende? A gente separa aquela parte que estava
na raiz, a gente separa e substitui isso aí como delta, né? Que a gente vai explicar qual é a importância desse valor, de saber esse valor aí. O delta é a letra grega, que é equivalente ao D aqui, porque o alfabeto grego tem menos letra que a nossa. Nós tem 26, né? O alfabeto brasileiro, né? Então é equivalente ao D aqui. E aí nessa parte a gente calcula primeiro o delta, né? Mas vamos identificar primeiro os valores, tem que saber o A, B e C, né? Comparando com a fórmula geral, né? Então o A é igual a 1, o B é igual a 6 e o C é igual a 5. Aí nós vamos calcular o delta, tá vendo? Aqui é o B ao quadrado menos 4AC. Que esse valor ele é essencial para o cálculo porque ele vai determinar quantas respostas eu posso ter na função aí, né, ou na equação dentro dos números reais, né? Então, se for um número positivo, eu posso ter até duas respostas. Lembrando lá da primeira, só tinha uma, né? Só deu menos 2,5, só tem uma, né? Aí eu posso ter duas, posso ter uma ou duas iguais e posso ter nenhuma resposta dentro do conjunto dos números reais, tá? Mas aí a gente vai explicando com mais detalhes, vamos ver como que funciona a aplicação da fórmula. Então, feito aí essa primeira parte, né? B ao quadrado menos 4AC, identifiquei os números, o A, o B e o C, aí eu vou substituir na fórmula, porque a fórmula sem números não dá para a gente fazer nada, a gente tem que aplicar os números e conseguir desenvolver os cálculos, tá? Então, no lugar do B, nós vamos colocar 6, no lugar do menos 4 é da fórmula mesmo, nós não vamos mexer, tá? Vai ter sempre esse menos 4 aí, e no lugar do A nós vamos colocar 1, no lugar do C nós vamos colocar 5, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Aí eu vou substituindo, vou aplicando as ideias que eles desenvolveram para fazer o cálculo. A parte mais difícil já foi desenvolvida pelos dois matemáticos, né? A gente só precisa aplicar o que eles fizeram, tá? Então 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6, tá? Não vai colocar 6 elevado a 2, 12, né? Que é um erro grosseiro da matemática. 6 vezes 6 dá 36. E aí do outro lado eu vou fazer, né? Aplicando as ideias que a gente viu, por isso que eu já desenvolvi aquela ideia da expressão, né? Primeiro a gente resolve potência, depois as multiplicações. Por último, a subtração. Então nós vamos fazer 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, né? Então, 6 vezes 6, 36, então vai ficar o quê? 36 menos 20. 36 menos 20 costuma dar 16. Então, esse delta aí, a importância dele é justamente esse. Deu um número positivo. Significa o quê? Quando a gente continuar o cálculo, né? Fazendo a segunda parte do exercício, nós vamos encontrar duas respostas diferentes, tá? Então, eu vou encontrar uma e depois outra resposta, tá? Isso é muito importante aí. Se desse igual a zero, seria uma única resposta ou duas respostas iguais, tá? E se der um número negativo, dentro dos números reais, a gente não consegue fazer, tá? Bom, então, continuando, a segunda parte, geralmente, a gente faz assim, né? Então, o delta a gente já calculou na primeira parte. Aí nós vamos fazer a segunda parte, B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? Então, peguei a fórmula agora, vou substituir os valores, né? O B vai ser menos 6, olha lá. O mais ou menos é porque pode ser a raiz tanto positiva quanto negativa. O delta calculamos na parte de cima, que é igual a 16. O 2, assim como o menos 4, que faz parte do delta, ele faz parte da fórmula, né? Então, não precisa mexer com ele. E aí vai ficar o 1, que é o valor do A ali, né? Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, vou resolver primeiro a raiz quadrada e a multiplicação para depois a gente continuar. 2 vezes 1 dá 2 e a raiz quadrada de 16, ou seja, que número elevado à segunda potência, que número multiplicado por ele mesmo que dá 16. É o 4, né? Como tem mais e menos, só para lembrar, né, que pode ser tanto 4 positivo quanto 4 negativo. Se eu fazer 4 vezes 4 positivo dá 16, e menos 4, que multiplica menos 4, também dá 16, tá? Então, toda vez que nós formos calcular a raiz, né, dependendo do caso, a gente considera só o positivo, mas pode ser tanto número positivo quanto número negativo, certo? Como que nós vamos continuar aqui para achar as duas respostas? Que aqui eu vou representar igual na apostila, por x1 e por x2, tá? Como que nós vamos fazer?
nós vamos separar as duas respostas usando, geralmente o pessoal usa seta e tal, eu fiz aí desse jeito de seta. Numa resposta eu vou colocar o mais 4 e na outra resposta eu vou colocar o menos 4. Por que isso? Porque a raiz de 16 pode ser mais e menos 4. Tá? Então, na primeira resposta, que eu chamei de x1, olha lá, eu coloquei o 4 positivo, tá vendo? Então, vou resolver e vou encontrar a primeira resposta. E na segunda resposta, eu vou colocar o 4 negativo, tá? Então, o x1 vai ser o que? O menos 6 mais 4 dividido por 2, que é a parte que a gente fez lá, tá? Então, vou resolver essa aqui primeiro, depois a gente faz a segunda. Então, menos 6 mais 4. Então, eu devo 6 e pago 4. Se eu devo 6 e pago 4, fico devendo 2, né? Então, vai ficar menos 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a primeira resposta para aquela equação, né, no caso, seria as raízes, para quando o x vai dar 0, é igual a 1, tá? A segunda resposta, que eu vou chamar de x2, aí repara aí, ó, os detalhes da fórmula, né, para a gente poder ver. Tá? A segunda resposta, eu vou usar o menos 4. De cima eu usei o 4 positivo, embaixo eu estou usando o 4 negativo. Então, eu devo 6 e eu devo 4. Se eu devo 6 eu devo 4, fico devendo 10, não é isso? Então, vai ficar o menos 10 dividido para 2. Se eu devo 10, vou pagar em 2 vezes, né? Então, eu fico devendo 5, tá? A fórmula não é um bicho de 7 cabeças, onde que acontecem os erros, né? Acontecem os erros quando vai fazer potência ao quadrado, multiplicação com número negativo, tal, aí começa a atrapalhar tudo. Então, o problema não está no ensino médio, está nos conceitos que não foram apropriados, habilidades que não foram apropriadas no ensino fundamental. E tem umas que, por exemplo, a gente fala de tabuada, tem gente que não sabe ainda a tabuada, né? Mesmo estudando 9 anos de matemática no ensino fundamental, ainda tem dificuldade. Então, aí precisa rever essas coisas aí, tá? Mas aí a gente vai tentando fazer, vai tentando desenvolver aí. É um cálculo um pouquinho extenso, né? Esse daí eu aconselho vocês colocarem para dar uma lembrada, tá? Na fórmula, né? Ou aprender, né? Que tem uns aí que passaram aí e era para ter se apropriado, mas às vezes acontece de não ter, tá? Bom, aí calculamos então o que é chamado de raiz, que são os pontos que vai encontrar no eixo de x, tá? Então vai ser o menos 1 e o menos 5, tá? Eu fiz o gráfico no GeoGebra só para a gente poder comparar, né? Então repara que a parábola, né, fica com a concavidade voltada para cima porque o a é positivo. E os dois valores que encontrou foi no menos 5 e no menos 1 que a gente calculou usando a fórmula de Bhaskara. Não é o único jeito de calcular, tá? Tem outras maneiras, né? A gente vai discutir os outros métodos, né? Mas a fórmula de Bhaskara é um método principal para poder fazer, tá? Então, encostou no 5 e no menos 1, porque foi o valor que eu fiz lá para a função do segundo grau, que é igual a 0, tá? E o 5 positivo, só para lembrar, né? Tá no eixo de y lá, né? Aí ele encostou no 5 positivo porque é o valor do C, certo? Só para dar uma lembrada aí. Aí se quiser pode fazer o rascunho, não precisa fazer todos, tá? Só marca o menos 5 e o menos 1, que o resto a gente já fez, né? Não precisa fazer, vou fazer ponto por ponto. Faz só uma parábola, põe o eixo de x lá, se quiser pôr o de y, põe, mas o importante é observar esses dois pontos aí que a gente calculou usando lá a fórmula de Bhaskara, tá? O que acontece com a função aí, ó, tá vendo? Ó? Acima desse menos 5, ela é positiva, então se eu colocasse menos 6 ia dar um valor positivo, tal, esse tipo de coisa. Dentro daquela parte da parábola, lá dentro das duas raízes que a gente acabou de calcular, ela é negativa, olhando para o eixo de y, né? Ela é negativa. E acima daquela outra raiz, ela se torna positiva, né? O pessoal aí gosta de falar que é cama, né? Para lembrar, né? Então, fora da parábola é o K, né? Que seria no meio da parábola, né? Seria o K, né? A cama, né? Que é o contrário do A, né? O A não estava positivo, aí dentro dessa parábola da curva, né? Dentro dela, ela fica negativa. E fora, né? É o MA, né? Que é cama, né? Então seria o mesmo do A, né? Então é isso aí, tá? Então fora da parábola onde das raízes ela está positivo, que é o mesmo que o A, e dentro da parábola é o contrário do A, que é o cama aí que o pessoal gosta de falar,
certo? Então é isso aí, tá bom? A próxima aula aí a gente vai debater outros métodos para encontrar raízes, né? Não é o único método, tá? A fórmula de Bhaskara não é o único, mas é um método principal para desenvolver os estudos dos outros métodos aí envolvendo fórmula de Bhaskara, tá bom? Então por hoje é só, faça aí só as anotações do que você achar que é essencial, né? Se quiser fazer o rascunho do grafo, faz esses 2 exercícios, não tem no caderno São Paulo Faz Escola, tá bom? Tchau, tchau, bom final de semana a todos. Na segunda a gente coloca mais uma atividade aí. Até!